Bom dia. Bom dia mais animado. Ah, alguém acertou aqui. Quando eu digo bom dia, o ensaio é bom dia, Bel. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bel. Agora ficou legal. Hoje eu estou até nervosa. Vou explicar a vocês por quê. Porque falar de espiritismo é fácil. Podemos falar de mediunidade, podemos falar de reencarnação, podemos falar de obsessão, podemos falar de lei de causa e efeito, podemos falar de muitas coisas, mas falar de amor é muito difícil. Quando Cecília me convidou para falar no Evangelho, eu fiquei muito feliz, porque o Evangelho é o lugar onde eu mais gosto de falar. Não existe palco e microfone que me deixe mais feliz do que este lugar aqui. Já falei em muitos lugares, até fora do Brasil, porque amigos gentilmente me convidaram quando eu estava fazendo um doutorado na Suíça. Mas em nenhum lugar eu me sinto mais feliz do que neste lugar aqui. E eu estava me perguntando por quê. Porque a minha felicidade começa desde a hora que eu saio de casa. Todas as vezes que eu venho falar no Evangelho, que os dirigentes das outras reuniões públicas não fiquem com ciúme, eu também venho feliz para de vocês. Mas o Evangelho é campeão em meu coração. Todas as vezes que eu venho, e nessa manhã não foi diferente, eu venho cantando, venho num estado de felicidade muito grande, e enquanto eu estava ali sentada, eu fiquei refletindo do porquê. E cheguei à conclusão que é porque esta trajetória, esse trajeto até aqui, me faz recordar muitos outros trajetos de vida a este ambiente, me faz recordar a história deste lugar, me faz lembrar um humilde barracão, onde nós fazíamos o Evangelho, com a participação, o público, as mães do bairro da Paz e suas crianças. E o estado de felicidade que experimentávamos era muito grande, embora o lugar fosse humilde, o calor fosse muito, mas nós vínhamos felizes. E me fazem amigos que vieram, amigos trabalhadores de primeira hora, de segunda, de terceira e de última hora, que jornadearam conosco durante todo o período de construção e de estruturação desse espaço como um todo, mas especialmente a creche Escola Tereza Cristina. E eu fiquei pensando que tudo isso me veio exatamente para me ajudar a falar de amor. Em especial, eu lembrei de um amigo que foi trabalhador de primeira hora, o qual eu dedico esse momento, o meu amigo Elísio Rangel, que está no plano espiritual, com certeza, vibrando sempre por esse Evangelho, por esse trabalho, me fez lembrar e me fez pensar que o amor, falar de amor para alguém que ainda está aprendendo a amar, falar de amor para alguém que está ainda tão no início do processo de aprendizado, só é possível se conseguirmos transformar as palavras em atitudes. Se conseguirmos também passar as palavras do cérebro para o coração antes que elas cheguem à boca. Porque não é possível. Amor não pode ser traduzido facilmente em palavras. Por isso que Jesus, sabiamente, usou histórias, usou processos da vida cotidiana, situações da vida cotidiana, porque queria despertar nas pessoas o sentir, porque não é falando, não são as palavras, não é o conhecimento intelectual que é capaz de traduzir o amor. E falar, então, de amor significa recordar e significa estar conectado àquelas pessoas e situações que despertaram o que há de melhor em nós. E certamente o trabalho do Evangelho
do Centro Espírita Harmonia, desde o seu nascedouro, despertou nas pessoas esse sentimento de amor profundo. O que nos move é o ideal, o que nos move é o desejo de alcançarmos um estado tal de conexão profunda com Deus. E essa conexão profunda com Deus é que possibilita ao espírito o olhar amoroso sobre si mesmo e sobre o outro. Então, antes de começarmos a falar do amor propriamente dito, eu queria falar um pouco do conhecimento e de como foi construído o Evangelho. Poucas pessoas leem a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Poucas pessoas leem o prefácio. Deixa eu ver se eu acerto esse negócio. Eu sempre me atrapalho com isso aqui. Ah, é para cá, né? Não quer passar não, gente. Me ajuda aí. Essa é... Agora foi. É porque eu tenho problemas. Eu não sei falar, passar o negócio, pensar, tudo a um tempo só. É por isso que eu não sei, por exemplo, nunca fui multada falando no celular, porque eu não sei dirigir, falar, é muita informação. Eu faço um negócio, eu faço outro. Então, o Espírito de Verdade, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante às estrelas cadentes, vê iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam, como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Um dos Espíritos que construiu, que trouxe as instruções do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando, lendo isso aí, na verdade, a gente já podia ir embora. Eu lia, vocês liam, a gente ia, porque aí está resumido tudo aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo vem trazer. E o Evangelho segundo o Espiritismo não difere nos conteúdos em relação àquilo que o Cristo trouxe como mensagem dos demais evangelhos utilizados em outras religiões. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma estruturação diferenciada. Não segue uma ordem cronológica. Não começa com a gestação de Maria, em seguida da aparição do anjo no sonho para José, ou de Jesus aos 12 anos no templo, e depois de Jesus sendo batizado por João Batista. Ele não segue uma ordem cronológica, mas agrupa determinados temas de acordo com a sua natureza. E, a partir dessa agregação de temas e de sua natureza complementar ou que se assemelham, ele também é seguido de comentários e de instruções dos espíritos. E foram diversos os espíritos que participaram e que trouxeram essas instruções em diferentes pontos. Então, Kardec, ele vai recolher e vai organizar as instruções de diversos espíritos, colocando aquilo que há de concordância entre essas instruções, e vai trazer, e vai organizar o Evangelho segundo o Espiritismo. É importante que isso seja conhecido
pelos espíritas e até pelos não espíritas, porque às vezes quando se fala Evangelho segundo o Espiritismo, pode-se pensar ou se levar à conclusão de que os conteúdos trazidos por Jesus são diferentes. Não são diferentes, a diferença está na sua interpretação e na forma como esse evangelho foi organizado. Não estou conseguindo passar mesmo, viu? Você pode passar por aí? Aí não está passando mesmo, não. Não é incompetência minha, não. Então, para os seres humanos, é uma regra de conduta. O que eu acho mais interessante no evangelho é a forma como nós podemos utilizá-lo na nossa vida cotidiana. É um código de conduta que pode ser utilizado diante das diversas situações que a vida nos coloca. É interessante como nós podemos recorrer e como em diferentes situações, às vezes uma mesma passagem, ela nos conduz a um entendimento diferente, a um entendimento mais profundo, abrindo uma possibilidade de uma compreensão, numa perspectiva do olhar do Espírito sobre a situação. Que esse é o grande desafio. O nosso olhar sobre as diversas situações às quais a vida nos coloca, numa proposta evolutiva, nós, como espíritos encarnados, e aqueles desencarnados também, temos dificuldade em ter um olhar espiritual sobre as coisas. Esse olhar espiritual é um olhar mais aprofundado sobre as coisas e situações. Às vezes, olhamos de uma maneira muito simplista para as coisas. Então, o Evangelho, ele traz esse código de conduta que você pode lançar mão. É interessante porque, às vezes, eu me pergunto assim, o que será que Jesus me aconselharia a fazer diante dessa situação? Às vezes eu sei, mas como sou rebelde, faço às vezes o contrário. Acho que a maioria sabe o que é que tem que fazer. Mas a nossa rebeldia, muitas vezes, nos impede, os desejos egóicos nos impedem de fazer aquilo que precisa ser feito, ou que tem que ser feito. Porque nós nos amedrontamos diante das consequências que vai resultar daquela atitude. Então, temos um apego a determinadas situações que estamos vivendo, a determinados lugares, a determinados status que estamos ocupando. Temos medo, porque nos identificamos excessivamente com o ego, nos identificamos excessivamente com uma forma simplista de avaliar a vida. É preciso ser simples, mas ser simples é bastante complexo. Não simplista. Não responder à vida avaliando as coisas, situações e pessoas de uma forma simplista, com respostas prontas. É por isso que muitas vezes eu fico impressionada como livros de autoajuda ou determinadas pessoas que trabalham com isso oferecem respostas tão primárias diante de situações complexas e profundas e fazem um sucesso enorme, o pessoal fica rico com isso. Por quê? Porque a maioria das pessoas se conforma com respostas simplistas diante da vida. E a proposta que Jesus traz e as instruções que os espíritos nos trazem no Evangelho segundo o Espiritismo é um convite a um olhar espiritual. E esse olhar espiritual que é responsável pelo aprofundamento, pela profundidade com que eu observo as coisas e situações. Não numa perspectiva pequena. Não se apequene diante das coisas e situações. Você é um espírito de Deus. E Kardec, então, se concentrou em organizar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele lança primeiro em 1857 o Livro dos Espíritos, seguido do Livro dos Médiuns, e só em 1864 vai surgir o Evangelho segundo o Espiritismo, com essa proposta de ser um código. Porque nós não podemos ficar apenas no conhecimento intelectual. E as histórias, as parábolas, a forma como Jesus traz os seus ensinamentos, é uma forma simples, porém não simplista. É simples e profunda.
E é um convite aos espíritos. Ele fala ao espírito imortal, por isso que sua palavra, por isso que nós estamos aqui falando do Evangelho, falando sobre o Evangelho. Por quê? Porque ele falou diretamente ao espírito imortal. Ele não falou para um tempo, para pessoas naquela época, ele falou ao espírito imortal. E por isso ele utilizou a linguagem das parábolas, a linguagem simbólica, além de sua profunda sabedoria de trazer situações cotidianas para despertar nas pessoas o sentimento. Não é apenas o intelecto, e às vezes nós espíritas gostamos muito de estudar, e é bom estudar, eu gosto muito de estudar também, mas às vezes nós nos apegamos muito ao estudo, ao entendimento intelectual das coisas, e falamos difícil, e citamos livros, números, o autor tal, o livro tal. Eu acho bacana as pessoas que dizem assim, na pergunta número tal do Livro dos Espíritos, eu só sei a primeira de cabeça, o resto tudo eu tenho que fazer a pesca quando eu vou dar alguma aula. Mas o sentir, como é que anda o seu sentir? É esse o convite do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu quero sentir. E eu lembro, lá ainda no Joana de Ângeles, quando iniciava o estudo espírita no curso básico número 2, e eu lia, a gente começa pelos romances, não é? E eu lia aqueles romances e ouvia também os palestrantes falarem sobre pessoas que fizeram coisas extraordinárias, não só espíritos conhecidos, mas pessoas. E eu dizia sempre para mim, eu quero sentir. Quando eu lia as palavras dos espíritos que guiavam André Luiz, Emmanuel, eu dizia, eu quero sentir isso. Como é que faz para sentir isso que eles estão dizendo? Na verdade, eu estou tentando até hoje. Não sei se vocês já conseguiram. Eu, às vezes, consigo, às vezes não consigo. Às vezes, eu sou toda amor, estou com Jesus no coração. E outras vezes, eu estou com vontade de torcer o pescoço do outro até a língua ficar azul. E preciso domar isso com muito esforço, educar essa rebeldia de um espírito que ainda está aprendendo a amar. Estamos todos numa grande escola aprendendo a amar, porque o amor é o sentimento que reúne todos os outros sentimentos. Então, todas as vezes que estamos lidando com o sentir, estamos aprendendo, exercitando esse sentimento maior que é o amor. Passa, por favor. Então, aqui só para a gente também não fugir de uma construção mais de conhecimento, alguns espíritos que instruíram no Evangelho. Se vocês forem procurar lá, na instrução dos espíritos, vocês vão encontrar. Eu não coloquei todos aí, claro, não haveria tempo para isso. Peço até desculpa aos não citados, porque eu não quero meio de ofender espírito. Então, os que eu não citei, por favor, me desculpe, por falta de tempo e de espaço, não por falta de importância, mas eu trouxe um apanhado só para vocês terem ideia dos espíritos que ajudaram, auxiliaram e foram protagonistas na construção das instruções que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Temos o Espírito de Verdade, temos Fenelon, temos Erasto, temos uma rainha de França, temos Santo Agostinho e também outros que não se identificam apenas como um anjo guardião, né? Ou membro da Sociedade Espírita. E eu achei interessante, porque lá tem um Emmanuel e um Francisco Xavier, né? Então, eu achei interessante, o apóstolo Paulo também está lá, entre os espíritos, dentre outros, que se vocês forem estudiosos do Evangelho, como eu penso que são, devem ir lá e vão ver que ele não só coloca o espírito, como ele coloca a cidade e o ano em que aquela instrução foi colocada, porque ele fez um apanhado. Então, tudo aquilo que existia de concordância entre os diversos espíritos, ele colocou. E aquilo que não existia concordância, ele retirou. Então, a instrução é resultado de uma pesquisa através de diversos médiums, e
É importante a gente saber isso para entender como é que foi construído este livro, que nós tanto utilizamos, tanto citamos, e é preciso conhecer, então, e agradecer a esses diversos espíritos que participaram dessa construção. Próximo, por favor. E aí eu queria uma água, tem? Água? Aí eu escolhi algumas passagens para a gente fazer uma reflexão. Escolhi algumas passagens porque eu considero essas passagens chaves, né? E considero que o Espiritismo também vem trazer conhecimentos, clareza e funcionar também como uma chave de entendimento de determinadas passagens do Evangelho, que sem o Espiritismo, sem as suas principais teorias, sem a gente entender a mediunidade, sem entender a reencarnação, algumas passagens elas ficam obscuras. Então, o Espiritismo também é uma chave para o entendimento de certas passagens do Evangelho. Claro que numa conversa de alguns minutos, pouco tempo, nós não podemos trazer toda a riqueza do Evangelho segundo o Espiritismo. Não podemos trazer, mas algumas passagens eu acho que pode trazer uma ideia do conteúdo desse livro relacionado com a proposta do aprendizado no amor. Estamos aqui para aprender a amar e tudo que Jesus trouxe para que pudéssemos ter um instrumento de conduta facilitador desse processo. Porque é difícil, nós confundimos vários sentimentos com o amor, mas todos eles são válidos, porque todos eles são exercícios para que alcancemos o sentimento maior, que é o sentimento de amor. Amai os vossos inimigos está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como assim amar os inimigos? Sem um entendimento de que no passado nós estivemos em algumas contendas com determinadas pessoas. Esse é um aspecto para analisar o amai os vossos inimigos. Existem desafetos que vêm de longas datas, existem desafetos cujas pessoas nós estamos labutando já algumas encarnações. E que nesta encarnação estamos tendo mais uma oportunidade de resolver determinadas pendências com determinadas pessoas. Existem, inclusive, aquelas pessoas que nós, de cara, antipatizamos, que nós, de cara, sentimos uma certa repulsa. Então, uma das formas de você compreender e colocar luz nessa passagem do amai os vossos inimigos é entendendo que, muitas vezes, o inimigo é uma oportunidade de resgate de situações vividas em encarnações passadas. Mas também é uma reflexão em torno de onde estão os inimigos. Por que nós temos inimigos fora de nós? Ora, nós só temos inimigos fora de nós porque temos inimigos dentro de nós. Existem situações em nós não resolvidas pela nossa ignorância em relação a nós mesmos, pela nossa falta de autoconhecimento, de entendimento e desse olhar que eu falei no início, de espírito, um olhar espiritual para as situações. Ora, como eu vou amar um inimigo? De que forma é que isso pode acontecer? Na medida em que você desconstrói a responsabilidade do outro sobre o que lhe acontece, na medida em que você tem um entendimento mais amplo da vida e das relações entre os espíritos, você começa a desconstruir internamente o sentimento de inimizade para com o outro. Porque os inimigos não são só aquelas pessoas que os inimigos internos, não são simbolizados apenas, projetados pelas pessoas que estão fora de nós. Os inimigos, eles também podem significar determinadas situações e sentimentos que eu ainda não consegui superar. Mágoas, ressentimentos.
dificuldade de lidar com frustrações, tudo aquilo que nós tropeçamos, tudo aquilo, os inimigos são tudo aquilo que nos afasta da nossa essência como Espírito de Deus. Tudo aquilo que nos afasta de nós nos tornarmos quem nós nascemos para ser. Tudo aquilo que nos afasta do nosso potencial como Espíritos de Deus, em busca do aprendizado, da grande lei, que é a lei do amor. Tudo aquilo que lhe afasta de quem você realmente é um inimigo interno, que muitas vezes nós projetamos em pessoas fora. Ora, uma pessoa madura é uma pessoa que não responsabiliza ninguém pelo que lhe acontece. Se começássemos uma reflexão em torno disso, certamente muitas querelas, muitas dificuldades, muitos conflitos seriam dissolvidos. Eu sou responsável pelo que me acontece. Independente do que o outro fez, eu sou responsável. Sou eu que tenho que me responsabilizar pela resultante da minha relação com o outro. Seja de algo que vem se arrastando em encarnações passadas, seja em algo que aconteceu nesta encarnação. Eu preciso me responsabilizar e preciso descobrir dentro de mim o que é o inimigo, ou quem é o inimigo que está dentro de mim, que está me levando a ter sentimentos que me tiram do meu eixo, do meu equilíbrio e que me impedem de caminhar, que me impedem de me elevar do ponto de vista da evolução espiritual. Quem é? Então, amar o inimigo significa este reconhecimento, esta clareza em relação ao que realmente me aprisiona. Liberte-se daquilo que lhe aprisiona. Essa é a chave para que você possa amar os inimigos. Ou então as pessoas pensam, muitas vezes, sendo bastante prática, que amar o inimigo, ou alguém que você considera inimigo, significa ter para com esta pessoa o mesmo tipo de relação que você tem para com aqueles que você já alcançou um sentimento de amor. Então fica muito difícil fazer esse movimento, fica muito difícil se libertar. E muitas vezes as pessoas fazem de conta que isso aconteceu. Para que essa transformação seja autêntica, ou seja, para que você possa, de fato, se relacionar com alguém que você considera inimigo, é preciso considerar os seus limites do momento evolutivo em que você está. É preciso fazer um movimento interno, sim, de superação, mas é preciso fazer uma aproximação cautelosa para que você não faça de conta que perdoou, para que você não faça de conta que existe um sentimento real. Respeite os seus sentimentos, respeite o seu momento e faça um movimento consciente em relação a desconstruir qualquer tipo de vínculo negativo que você tenha com a pessoa, mas respeite a si mesmo e respeite o movimento que você precisa fazer e o tempo que você precisa para essa aproximação. Às vezes levam muitas encarnações até que consigamos, de fato, nos libertar de certos sentimentos pesados, difíceis, que nos vinculam às pessoas. Mas o movimento consciente, esse é preciso ser feito. É preciso ter coerência. O que você quer para a sua vida? Se você quer inimigos ou você quer amigos? O que você quer para a sua vida? Seja coerente com aquilo que você pensa e sente. A coerência é a paz. Ter coerência é ter paz. Ter coerência é pensar, sentir e agir em perfeita harmonia. Ainda que o resultado não seja o que você espera, mas você, novamente, diante da experiência, pensa, sente e age outra vez com coerência. E assim, gradativamente, você vai alcançando a libertação desses inimigos, ou seja, dessas situações que lhe aprisionam, que deixam você pesado. Próximo, por favor. Fora da caridade, não há salvação. Essa passagem é uma passagem que nos remete à relação com o outro em sociedade. É a parte que nos remete e que nesse momento em que a nossa sociedade enfrenta
tantas coisas difíceis, em que as relações se acirram, em que as pessoas se posicionam, às vezes de uma forma tão radical, em que o ódio aflora de uma maneira tão à flor da pele e de forma tão contundente, nós precisamos retomar o significado da caridade, o significado mais profundo da caridade. E para isso, eu gostaria de ler com vocês uma historinha aqui. O Evangelho é cheio de histórias, eu adoro essas histórias. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram. Cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um padre desceu pelo mesmo caminho e, vendo, passou ao largo. Um levita, que veio também pelo mesmo lugar, vendo, passou ao largo. Mas um samaritano que viajava, tendo chegado àquele lugar onde estava o homem, e vendo, foi tocado de compaixão. Aproximou-se então dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e o enfaixou. Colocou-o no seu cavalo, conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu-a ao hospedeiro e lhe disse: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que dependerdes a mais eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: e fazei o mesmo. E eu pergunto a nós espíritas, estamos agindo como aquele samaritano? E é importante saber também que os samaritanos eram considerados, naquela época, pessoas de má conduta. Será que nós estamos agindo como esse samaritano? Ou estamos envolvidos num processo de caridade no qual a forma é mais importante do que o conteúdo? No qual damos aquilo que nos sobra, mas sem um sentimento, porque a caridade é um sentimento. É um sentimento de solidariedade para com o outro, nas suas diversas formas de ser exercida, porque a caridade não é só dar algo material. Existe uma caridade que a gente chama de caridade moral, que é muito mais difícil, que é aquela caridade da escuta, é aquela caridade que envolve o perdão, a ofensa, é aquela caridade que nos conduz a relevar determinadas coisas, palavras, situações. Então, como nós estamos nos conduzindo diante da vida? Nós estamos trabalhando mais pela forma ou pelo conteúdo? Como nós estamos diante do outro? E às vezes eu ouço coisas de determinadas pessoas espíritas. Eu estou falando dos espíritas porque eu tenho que falar de nós mesmos. Nós precisamos enxergar as nossas dificuldades para superá-las. Não é varrendo as coisas para baixo do tapete que nós vamos conseguir superar aquilo que precisa ser superado dentro de uma proposta de evolução do espírito. Nós precisamos enxergar toda a demagogia ou toda a hipocrisia que possa estar em nós com coragem. Não para nos colocarmos como, mas eu ainda sou assim, porque tem gente que é assim, né? Eu tenho até medo desse pessoal assim, que fala baixinho, que diz assim, mas eu ainda estou assim, tão nessa, né? Não evoluí ainda sou essas pessoas, esses são os mais complicados, porque estão, na verdade, camuflando determinados sentimentos de orgulho que não correspondem a uma realidade. A questão e a pergunta é como está a sua atitude. O que o Espiritismo, o que o conhecimento do Evangelho trouxe de mudança na sua atitude para com o outro? O que trouxe de transformação na sua vida? Você age com caridade para com o outro? E quando eu digo o outro, eu digo em todos os espaços e em todos os lugares onde você convive. Você usa a caridade no seu trabalho? Você usa a caridade para com seu chefe? Porque chefe é um problema na vida das pessoas, eu sei. Assim como o marido é um problema na vida das mulheres. Né? Ou uma solução, eu não sei.
Eu não sei ainda se é problema ou solução, porque atendo pessoas que o problema é não ter marido e atendo outras que o problema é ter marido. Então, eu ainda não sei realmente, não é? Me parece que homem é sempre problema na vida de uma mulher. Essa é a conclusão que eu cheguei. Então, será que você está agindo com caridade com o seu chefe? E agir com caridade com o outro é ter um olhar de compreensão para com as limitações do outro, para com as dificuldades do outro. Será que na sua família você está agindo com caridade? Você é elemento de agregação ou você é elemento de dissidência, de confusão, de complicação? Porque tem gente que é confusento. É confusento. Gosta de, na hora que tem uma discórdia, joga logo gasolina no fogo, porque tem um certo prazer sádico de ver as coisas pegando fogo. Será que você entra como elemento apaziguador nos ambientes nos quais você circula? E no trânsito? E no trânsito? Como é que você se porta? Você se porta com um espírito imortal ou você se porta feito um desequilibrado? Como é quando você sai dessa casa? Quando você sai dos encontros, das reuniões, das aulas da ULI? O que isso está significando em sua vida? Você está agindo como padre, como levita, ou você está agindo como o samaritano? Então, é uma grande lição, porque ser caridoso para com o outro, a caridade é um dos principais instrumentos de aprendizado do amor. Ser caridoso não é ser religioso. Você pode ter uma religião, você pode pregar uma religião e todo o conteúdo que aquela religião lhe traz, e você não ser caridoso. E você não está praticando a caridade. Por quê? Porque o seu olhar sobre o outro não muda. Então, é preciso ter caridade para com o outro e é preciso ter caridade para com você mesmo. Às vezes, eu converso com pessoas que trazem situações complicadas, delicadas, e que são entrevistadores, médiums, trabalham e têm suas querelas, suas dificuldades. E às vezes eu digo assim, o que você diria se um espírito, na reunião mediúnica que você trabalha, aparecesse com essas questões? O que você diria? Porque eu acho muito interessante como as pessoas são caridosas com os desencarnados e pouco caridosas com os encarnados. Então, numa reunião mediúnica, aparece um desencarnado que fez, aconteceu, matou, esfolou, escalpelou, e você chama de irmão. Entretanto, em sociedade, você é capaz de dizer bandido bom é bandido morto. É um espírito encarnado, com suas dificuldades, com a sua ignorância. Então, nós precisamos ter coerência com aquilo que nós estudamos, lemos, aprendemos no Evangelho e no Espiritismo de uma forma geral. Será que você está internalizando essas lições ou você está feito um papagaio repetindo coisas, mas que não está alcançando o seu coração? Porque a pessoa de bem é aquela que faz o esforço em melhorar-se. A pessoa boa não é aquela que não comete erros e que não tem seus deslizes e seus desacertos. É aquela que se esforça para alcançar a bondade. É aquela que, diante de uma escolha entre fazer o mal e fazer o bem, escolhe fazer o bem, ainda que o seu desejo, a sua vontade, seja de revidar. Porque às vezes a gente tem vontade, vamos lá, não é? Às vezes a gente tem vontade de torcer o pescoço do outro até a língua ficar azul. É verdade, a gente precisa aceitar isso. Então, eu preciso fazer um esforço para, diante dessa minha vontade, eu me recolher e buscar a coerência. O que eu quero para a minha vida? O que eu acredito? Eu preciso agir de forma coerente. Porque, às vezes, nós pensamos e sentimos algo e agimos de uma maneira contrária aquilo que nós sentimos. Por quê? Por orgulho, por vaidade, por ignorância, seja lá pelo que for, mas procure escutar mais o seu coração e agir de acordo com o que o seu coração está lhe dizendo. Próximo. Próximo, por favor. Amar o próximo como a si mesmo. Isso é a maior das lições. Amar o próximo como a si mesmo significa que não existe possibilidade de amor sem o auto-amor.
O alto amor é a primeira pedra da construção do templo do amor. É a primeira pedra. Amar a si mesmo. Amar com seus limites, com as suas fortalezas, com as suas fraquezas e os seus potenciais. Amar-se é o primeiro e maior dos mandamentos no sentido da construção do templo do amor. Porque quem não se ama não conhece esse sentimento. Quem não se ama não pode amar o outro. Projeta no outro suas carências, suas dificuldades. Mas é preciso encontrar em si esse amor. E isso passa muito pela autoestima, pelo sentimento e pelo entendimento de ser um espírito imortal vivendo uma determinada experiência. Porque muitas vezes as pessoas não se amam porque elas se veem em um lugar nessa encarnação em que a nossa sociedade, que ainda é uma sociedade que não alcançou um nível evolutivo tal para valorizar mais o ser do que o ter, esta sociedade ainda coloca um peso de inferioridade nas pessoas de acordo com o que elas têm, de acordo com o lugar que elas ocupam. É muito interessante assistir uma reunião, quando você, que é apenas um chefe de setor, por exemplo, no trabalho, se reúne, as pessoas se rebelam, aí você chama o secretário, fica todo mundo calado, porque as pessoas se submetem ao lugar que o outro está ocupando, e não a pessoa. Ainda é assim, nós ainda estamos vivendo assim. Então, você está ocupando neste momento um determinado lugar, mas esse lugar que você ocupa não me diz quem você é. Esse lugar não me diz. O que me diz quem você são as suas atitudes, é a forma como você se conduz diante da vida, nas suas relações com o outro. É isso que me diz quem você é, não o lugar que você ocupa. Próximo, por favor. Buscai e achareis. Então, Jesus nos oferece todas as pedras para a construção do templo do amor e nele fazer morada. Próximo, por favor. E, para mim, no começo eu falei com vocês que era difícil falar de amor, porque estou aprendendo a amar, e acho que essa poesia, ela traduz, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Doce é sentir em meu coração, humildemente, vai nascendo o amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida, que generosa reluz em torno a mim, com um imenso dom do teu amor sem fim. O deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, e nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura. Fonte de vida de tua criatura, que generosa reluz em torno a mim.